Senhor presidente, para a tristeza do deputado Doriel Barros e João Paulo, hoje eu não vou falar do descondenado, mas eu tenho aqui que realmente reconhecer que o Bolsonaro não sai da cabeça do povo e não sai da cabeça dos petistas. É realmente um fenômeno. Toda a imprensa só fala do Bolsonaro, é porque Bolsonaro está internado, é porque Bolsonaro está com tornozeleira, é porque Bolsonaro falou com o filho, mas tem que, se tiver um petista aqui nessa tribuna, tem que falar do Bolsonaro. Mas, minhas senhoras e meus senhores, o que me traz aqui, no dia de hoje, é exatamente fazer um discurso antagônico ao que fez o deputado João Paulo, onde, na verdade, o deputado João Paulo seguiu a lamentável linha do que hoje ocorre no Brasil, e o que ele falou aqui, leu, na verdade, nada mais é do que uma série de fatos que não tem nenhuma relação com o processo, a não ser com o objetivo claro de denegrir a imagem de uma pessoa que vai ser, a semana que vem, começará o seu julgamento. Isso é conhecido no meio jurídico como lawfare. É exatamente isso que o presidente Bolsonaro tem sido vítima, principalmente de juízes da Suprema Corte, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Fiz questão de ir no Google, e quem está aqui nos acompanhando pelas redes sociais, ou quem irá nos acompanhar no decorrer da veiculação desse vídeo, dessas imagens, eu vou definir aqui, deputada Socorro Pimentel, o que é lawfare. Tive o simples cuidado de dar um Google e colocar só a palavra. Deputado Doriel Barros é um termo em inglês e fica fácil de Vossa Excelência poder, então, também fazer a pesquisa. E diz o seguinte: lawfare é a utilização estratégica e abusiva da legislação e do sistema judiciário para atingir objetivos políticos, sociais ou de perseguição de oponentes, simulando a legalidade para calar ou descredibilizar um adversário, seja uma pessoa, um grupo ou até mesmo uma nação. O termo combina as palavras inglesas law, lei, e warfare, guerra, indicando o uso da lei como uma arma, substituindo o emprego da força militar e configurando uma espécie de guerra jurídica. Minhas senhoras e meus senhores, analisando a última reportagem e o último indiciamento do presidente Bolsonaro, a gente viu que é exatamente esse, deputado Cleiton Colles, o objetivo da divulgação dos fatos que foram expostos pelo ministro Alexandre de Moraes. Ali tinha, como disse aqui o deputado João Paulo, e fez questão de ler, pena que ele não está aqui, de forma desavisada, ali tinha exatamente conversas de um pai com um filho, de Bolsonaro com um pastor, tratando, sob o ponto de vista de movimentações políticas, de quem Bolsonaro poderia ou não apoiar, se apoiar o Tarcísio, se apoiar um dos filhos, mostrava movimentações financeiras, e eu pergunto, tudo isso em nome da defesa da democracia, quebrando regras claras, que é, inclusive, preservar questões importantes. E disse a defesa do presidente Bolsonaro o seguinte: a mais disfarçada manifestação de lawfare. O relatório da Polícia Federal causa espanto.
encaixa-se como uma peça política com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República, abre aspas, que, quer queiram as autoridades policiais ou não, ainda é um líder político, expondo sua vida privada e o acusando de fatos tão graves quanto descabidos. Parece incrível, mas boa parte do relatório dedica-se a um disse-me-disse sem qualquer relevância para com a investigação. Transcreve e replica diálogos que não têm a menor relação com os fatos em apuração. Afinal, não parece ter relevância para a investigação o fato do presidente pretender apoiar o governador Tarcísio ou um dos seus filhos como candidato à presidência da República. O que isso tem a ver com o inquérito, deputado Doriel Barros? O que isso tem a ver com o inquérito? Mas a rede oficial do PT passou 2 dias em todos os telejornais mostrando essas conversas. O que é que isso tem a ver com o inquérito? O que é que isso tem a ver com a denúncia? O que é que isso tem a ver com a apuração? O que é que isso tem a ver com a defesa da democracia? E vai mais além. O objetivo do inquérito, como disse, é defender, proteger o Estado democrático de direito. Mas o objetivo do inquérito, na verdade, é revelar conversas privadas, movimentações financeiras, pagamento feito a profissionais, tudo cuidadosamente transmitido à imprensa, como se dados bancários não fossem protegidos por lei. Chegam até a divulgar depósito que Bolsonaro fez para seu filho e para sua esposa, expondo totalmente a família, levando o quê? Como o presidente Bolsonaro é separado da mãe dos 3 filhos, o Carlos, o Eduardo e o Flávio, o que é que faz, então? A bandidagem do Rio de Janeiro amanhece na madrugada desse último domingo, na casa da mãe dos filhos do presidente Bolsonaro, amarram os seus avós, os seus pais, o pai da ex-mulher do presidente Bolsonaro, atrás do dinheiro que foi divulgado pela imprensa e depositado na conta dela, quando, na verdade, não foi na conta dela, foi na conta de Dona Michele, que é a atual esposa. Veja a que nível de imprensa, a que nível de justiça nós estamos submetidos. Digo nós, deputada Débora, que trata-se de nós brasileiros. E aqui estamos tratando, quer queiram, quer não, do maior líder popular do Brasil na atualidade. Ele, diante dessas postagens, deputado João Paulo, suas famílias ficaram, todos os entes queridos dele, expostos e foram atacados pela bandidagem que hoje também está sem controle no Brasil. O pior é que uma das transferências de dinheiro para sua esposa de valores como lícita foi anunciado com base em fontes, abre aspas e fecha aspas, com indício de lavagem de dinheiro. Mostra a movimentação de mais de 30 milhões de reais, dizendo que são movimentações atípicas. De fato, são totalmente atípicas. Um homem, um líder popular, um ex-presidente, um político hoje, receber mais de 22 milhões de reais de doações, de PIX da população do seu país, é uma coisa totalmente atípica. Eu mesmo já fiz dezenas de doações via PIX para o presidente Bolsonaro. Teve um cidadão até que transporta, trabalha
carregando cargas no Ceasa de São Paulo, ele já fez vários depósitos e agradece ao presidente, porque diz que faz depósitos a ele, porque não tem mais que pagar propina no Ceasa, na época que o Ceasa era administrado por pessoas da esquerda. É necessário presumir, diz ainda a defesa do presidente Bolsonaro, e eu vou lhe passar a palavra, deputado Doriel Barros, é necessário presumir que os investigadores sabem o que é crime de lavagem, que determina origem ilícita e não se consubstancia com depósito via Pix para familiares. Então, o objetivo é o massacre, é a desmoralização, ou seja, é o lawfare em curso e, lamentavelmente, praticado, digo eu, deputado Doriel Barros, praticado contra um ex-presidente da República e o maior líder popular hoje do Brasil e, se brincar, do mundo, capaz de, com uma mensagem pelas redes sociais, reunir milhões de pessoas em todo o Brasil. Deputado Doriel, olhando no olho de Vossa Excelência, eu vou dizer que eu não tenho, de forma hipócrita, posições e não seleciono quem é vítima desse tipo de prática por coloração partidária. E o deputado estadual, funcionando ainda no antigo prédio, a então deputada estadual Tereza Leitão, do partido de Vossa Excelência, que Vossa Excelência citou aqui, que estava presente ontem na reunião do PT, a atual senadora, ela fez uma fala muito parecida com essa que eu estou fazendo agora, defendendo o lawfare que estava sofrendo o presidente Lula e o Zé Disseu. E eu fiz uma parte a ela, dizendo que práticas feitas pelo então deputado Deltan Dallagnol estava errada, que ele não podia, de forma como ele estava fazendo, expondo em slides coisas que saíam do bojo do processo, exatamente com a intenção de não só mostrar os maus feitos de Lula, mas desviava, colocando coisas que nada tinha a ver com o processo. E eu fiz essa fala lá, corroborando com a deputada. E é lamentável que hoje a gente não vê isso. A gente não vê isso por parte do Partido dos Trabalhadores, que já foi vítima disso. E se não adotar providências, mais tarde será também, porque não pode a mão da justiça atuar dessa forma. Isso é um absurdo, está errado. O que foi mostrado de forma incansável pela Rede Globo e por outros órgãos de imprensa não tinha nada a ver que Bolsonaro fale palavrão, que discuta com os filhos. O que é que isso tem a ver com o processo? Que ele depositou dinheiro para a dona Michele, o que é que tem a ver isso com o processo? Então, isso é lamentável. E nós, eleitos pelo povo, temos que repudiar isso. Mas passo a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, Coronel Alberto Feitosa, pela parte. Primeiro, eu pensei que Vossa Excelência tinha feito uma fala porque tinha esquecido, mas depois que Vossa Excelência reafirmou, e eu discordo, porque eu acho que o maior líder popular do Brasil e da América Latina chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu tenho uma divergência clara com Vossa Excelência em relação a isso, né? O maior presidente, o maior estadista, o maior líder popular do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Segunda coisa, o conceito de família. Não sei qual o conceito de família que Vossa Excelência, que o deputado Alberto Feitosa tem, porque o conceito de família que a gente viu colocado recentemente, através dessa troca de mensagens entre o pai e o filho, é um conceito de família que me parece que não é um conceito de família que a gente defende numa sociedade de respeito entre pai e filho, né, um diálogo bastante
dentro dos limites do respeito entre pai e filho. E o que a gente viu é uma relação que está muito distante daquilo que é falado. Pátria, me ajuda aí, Deus, pátria e família. Deus, pátria e família, não é isso? É a família que... É tão importante. A família que... Quer que eu lhe ajude? Não, mas só eu lembrei aqui. Depois Vossa Excelência faz o complemento. Não certo ainda não. Só para concluir aqui. Se for esse o conceito de família que a gente está vendo que Bolsonaro tem, é um conceito de família que não cabe para a gente e eu jamais defenderia isso para nenhuma família. Então, um conceito de família completamente avesso àquilo que se entende do que é o conceito de família, numa relação fraterna entre pai e filho, de respeito. Ali é uma bagunça total, pelo que a gente viu. Então, primeira coisa, discordo também desse conceito de família que Vossa Excelência defende. E, por último, eu concordo que o que nós queremos é que seja dado o devido processo legal, né, que as pessoas possam ser julgadas, elas possam apresentar suas provas, contraprovas, e elas possam ser julgadas com o devido processo legal, com o respeito que deve ser. Mas Vossa Excelência faz uma comparação completamente diferente do que aconteceu com o presidente Lula. Quando o Lula foi condenado, e o deputado Beto Feitosa várias vezes vem aqui chamar o presidente de descondenado, ou seja, concordando com a condenação que foi feita ao presidente Lula por um juiz que foi comprovadamente que agiu de maneira imparcial, aliás, de maneira parcial no processo. Então, Vossa Excelência concorda com aqueles procedimentos que foram feitos com o presidente Lula e agora está questionando questões que está vindo à tona em relação a Bolsonaro, que nem se compara o que aconteceu com o presidente Lula. Então, Vossa Excelência também tem que ser coerente com o que Vossa Excelência defende. Se Vossa Excelência defendia o que aconteceu com o presidente Lula, agora Vossa Excelência está fazendo uma defesa do presidente Bolsonaro que está muito distante, inclusive, daquilo que aconteceu com o presidente Lula. Não tem nenhum ministro hoje sendo acusado de agir de maneira parcial. Nenhum ministro. Mas o juiz que condenou Lula depois foi comprovado. Então, eu acho que Vossa Excelência precisa equilibrar aí. Deputado Alberto Feitosa é tido como um deputado que tem feito as coisas com muito pé no chão, mas eu acho que, em relação a essa questão de Bolsonaro, Vossa Excelência está saindo demais daquilo que era o razoável de Vossa Excelência nessa tribuna. Deputado, sente aí que eu vou lhe responder ponto a ponto. Ponto a ponto. Vou começar pelo seguinte: é Deus, pátria, família e liberdade. Isso é tão caro para a gente que a gente já tem isso de forma muito fácil. Veja a dificuldade de Vossa Excelência de transmitir em quanta palavra, 4 palavras, que representam a essência de nossa luta nas ruas. Deus, pátria, família e liberdade. Deputado, vou começar com a questão da família. Eu prefiro uma família que brigue entre si, que fale palavrões, que digam a verdade, que troquem ideia, do que uma família que a mãe vá às ruas, através de vídeos e a televisão, dizer que ela quase era impedida de dar à luz, porque o presidente Lula pediu que ela abortasse. Deputado, orientar filhos que não trabalham, que não têm profissão, que nunca foram às ruas, ficarem milionários. Ter que agora, inclusive, fugir do Brasil, foi para a Espanha, porque está vendo a investigação 301 chegar e ir para o cangote dele. É dessa forma que seu presidente, que dá mau exemplo, que não foi descondenado, ele não foi julgado, já expliquei isso várias vezes, educou seus filhos. O filho do presidente Lula é um mau exemplo. Era um limpador de fezes do zoológico de São Paulo e hoje é um milionário.
sem justificativa para tal. Então, eu prefiro muito mais ter um filho que vá defender o pai lá fora e que discuta sobre teses políticas e procedimentos do que um que foi educado sob essa égide da corrupção, enclaracrada nas suas veias, passando no seu DNA. Depois, deputado, dizer que o Alexandre de Moraes é isento e fazer uma comparação com Sérgio Moro, o Alexandre de Moraes se diz vítima. Como pode uma vítima julgar o seu algoz? Na natureza do devido processo legal, isso é regra primária. O estudante de direito da cadeira de introdução ao estudo de direito sabe disso, deputado. Isso é tese fundamental. Como pode eu investigar se alguém quis me matar? Como pode eu julgar quem quis me matar? Isso é, ou, se isso não é parcialidade, não sei mais o que é. O Moro, ele não foi vítima do Lula. Quem foi vítima de Lula foram todos os brasileiros. Por fim, deputado, Vossa Excelência dizer que Lula é um líder político, um líder popular, teve agora, semana passada aqui, não tinha ninguém nas ruas para vê-lo passar, não tinha ninguém nas ruas para ir buscar ele no aeroporto, ou botava dentro do auditório, mandava buscar e pagava lanche depois, ou ninguém mais ia ouvir ele. Líder popular, deputado, faz as pessoas irem às ruas por conta própria, com seu próprio dinheiro, prejudicando, inclusive, seu horário de trabalho e seu lazer, que é isso que o líder popular faz. E, por fim, deputado, estadista, todo mundo repudia, critica e responsabiliza a forma como Lula, para se locupletar, sob ponto de vista político, vive atacando de forma irresponsável os Estados Unidos e o presidente Trump, a fim de ter uma melhora de uma bandeira política nas pesquisas, mas que não tem jeito. Hoje acabou de sair uma pesquisa, Paraná Pesquisa Nacional, e já mostra ele perdendo para o Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno. Porque o problema não é o tarifaço. O que degringolou, o que deteriorou a popularidade de Lula é o péssimo governo que ele fez. Mesmo assim, ele não é capaz de sacrificar a sua popularidade, ser humilde como fez o presidente da China, da Índia, como fizeram os líderes mundiais da Europa, ir lá negociar, Japão, ir lá negociar, não. Ele quer manter a narrativa de dizer, deputado Cleiton Colles, que aqui tem soberania. Deputada Socorro Pimentel, deputada Débora Almeida, Rodrigo Farias, que soberania é essa, onde 1/4 da população brasileira vive sob o jugo das facções criminosas? Que soberania nós temos, deputado? Seja realista, caia na real. Isso sim, por fim, deputado, é lamentável saber que o senhor absolveu a tese do ministro Alexandre de Moraes, porque Vossa Excelência traz a público aqui exatamente o que eu falei. O problema que foi exposto não criminaliza Bolsonaro e seu filho em nada, mas quer, então, atacar a questão social e de um contexto familiar. Mas o que foi mostrado pela Rede Globo, pela TV Bandeirante, por todos os canais de informação, nada tinha a ver com o processo. Tinha, sim, o propósito de querer desmoralizar para poder, talvez, justificar uma condenação que não tem nenhum embasamento e fato jurídico que comprove a sua punição. Mas, por fim, deputado, dizer que hoje a gente vive uma democracia. Desafio, que democracia é essa que a gente tem medo de fazer postagens nas redes sociais? Vocês da imprensa, eu desafio alguém aí num programa de vocês,
me chamar para falar sobre urna eletrônica. Me chama para ver se o programa não sai do ar no outro dia, onde jornalistas são proibidos de debater livremente pautas que são proibidas de serem postadas, jornalistas acuados. Presidente da Câmara e do Senado, coitados, sendo chantageados, assim como também os demais congressistas. E o maior líder do país preso de forma injustificável. Quem sou eu para dizer isso? Mas todo mundo jurídico diz isso, inclusive lá fora. E, por fim, minhas senhoras e meus senhores, a elite financeira é surpreendida e fica refém, acuada, de uma decisão de um ministro comunista que interfere numa ação que trata de mineração e quer interferir no sistema financeiro do Brasil. Derruba a Bolsa, derruba os valores dos bancos privados e públicos e faz ascender o dólar. Essa é a democracia que o Alexandre de Moraes, com essas publicações que ele colocou nesse final de semana, diz que está defendendo. É lamentável. Estamos num caminho muito ruim. Mas eu posso sofrer com isso. Meus filhos e netos também. Mas não carregarei a culpa disso. Grande